Bom dia, e a gente está aqui ó, no Ceará. E eu vou publicar no canal nesses próximos dias uma série de vídeos sobre a Índia, né? Não que haja muitas semelhanças, aliás, há semelhanças culturais, arquitetônicas, linguísticas, religiosas, mas se a gente está aqui hoje na América do Sul, nas Américas, aqui no Ceará, muito se deve aos produtos, às especiarias que eram produzidas aqui nas regiões das Índias, né? Então, a gente vai, nesses próximos vídeos, entender essa relação, né? Você tem que pensar, para chegar aqui, os produtos que saíam aqui das Índias, eles passavam aqui pela região de Constantinopla e tal, e quando Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, não havia mais essa passagem. Então os portugueses e os espanhóis, que estavam mais à beira do Atlântico, eles começaram a procurar caminhos alternativos para as Índias. Os portugueses circunnavegando aqui a África e os espanhóis tentando circunnavegar o mundo. E com isso acabaram chegando às terras que a gente hoje conhece como as Américas. Aqui, né, América do Sul, América Central, América do Norte. E a gente vai entender nesses próximos vídeos essas relações que existem entre as Índias e aqui o Brasil. E algumas curiosidades também, algumas coisas que são diferentes que a gente às vezes nem percebe, nem vê. Lembrando que no final das contas o ser humano é um só. E por mais que haja diferenças culturais, sociais, religiosas, no final das contas a gente quer sempre a mesma coisa, o bem-estar, o bem do próximo, né? E a nossa proteção. Então é isso, vamos aproveitar esses vídeos e vamos lá. Bom dia pessoal, estamos aqui no Qutub Minar. É um minarete que era de uma antiga mesquita que foi construída nesse complexo aqui. Nós estamos na cidade de Delhi, na Índia, no norte da Índia. Porque aqui, por muito tempo, foi dominado pelos hindus, mas depois, mais ou menos no século XII, eles passaram 700 anos aqui. Vieram os muçulmanos, vieram do Afeganistão, dominaram essa região e construíram esse minarete aqui na mesquita como se fosse o minarete da Vitória, Victor Minaret, né? Para demonstrar a vitória dos muçulmanos sobre os hindus aqui nessa região. E esse minarete foi a única coisa que ficou aqui nas ruínas dessa mesquita, inclusive sobrevivendo a terremotos. Então eles acham que até é uma coisa milagrosa esse minarete tá aqui. Quando os britânicos vieram aqui na Índia, os primeiros britânicos chegaram, os primeiros europeus a chegarem aqui na Índia foram os portugueses. Depois vieram os britânicos, mais ou menos no século XVII, mas só para fazer comércio das especiarias e tal. Mas depois, no século XVIII, eles vieram aqui para a Índia ser a colônia, né? A colônia britânica. Aliás, o último rei muçulmano que estava aqui, o último Marajá, foi somente em 1818, né? Então, depois de 1818, os britânicos dominaram toda essa região aqui e a Índia só teve a independência dela em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, né, do Império Britânico, naquela história do Ganges e tal, aquela coisa toda. Depois a Índia ainda se dividiu em mais 3 países, né? A Índia, que ficou com os hindus, o Paquistão, que ficou com muçulmanos, e Bangladesh, que ficou com muçulmanos, mas mais ou menos o mesmo fenótipo das pessoas, né? Então esse minarete está aqui no norte da Índia, o Qutub Minaret. Tem mais ou menos 70 metros de altura e está aqui nesse complexo em Delhi. Depois eu vou falar mais sobre como a Índia mudou o mundo, a história do Brasil está relacionada com a Índia, para a gente ter no nosso canal aí. Então vamos lá. E a gente está aqui no portão de entrada, no antigo portão de entrada do templo aqui. Aqui era um templo, antes dos muçulmanos, era um templo hindu. Quando os muçulmanos vieram, né, no século XIII e tal, eles conquistaram essa região e transformaram esse templo hindu em templo muçulmano. Então você vê aqui
os domos aqui da mesquita que foi transformada. E nos portões de entrada eles construíram ou escreveram versos do Corão. Você vê que tem versos do Corão escrito aqui em árabe, mas também com símbolos hindus, como as flores, aqui as flores de lótus e tal, né? E aqui eles trouxeram o monumento mais antigo aqui de Delhi, que é esse pilar de ferro. É um pilar de ferro feito de ferro puro, por isso que não enferruja, e que tem escritos aqui em sânscrito, que é uma das línguas mais antigas do mundo, né? E que também mostra essa vitória dos muçulmanos sobre os hindus aqui na época aqui nessa região da Índia. Ó, e aqui é mais alguma evidência de que era um templo hindu antes de ser muçulmano, né? Então você tem aqui, ó, vários símbolos hindus aqui, e tem principalmente aqui a corrente e o sino. A corrente e o sino que tem aqui, ó, tá vendo? O sino e a corrente. Todo templo hindu tem isso aqui, que é quando você entra no templo, se você tá com a mente poluída e tal, você clica no sino, né? Bate o sino e a onda sonora do som do sino faz com que seu cérebro emita energias positivas, segundo eles e tal, e você consegue se concentrar para fazer os exercícios de yoga e tal. E tem também aqui vários símbolos também dos deuses, né? O hinduísmo ele tem basicamente 3 deuses, são vários deuses, mas basicamente 3. Brahman, que é o criador, Vishnu, né, que é a pessoa que vem para organizar o negócio aqui, o operador que eles chamam, e Shiva, que é o que vem para destruir, que é que tem esse terceiro olho, né? Quando o olho abrir, o mundo será destruído. Vishnu, Vishnu era o deus operador, né? Quando ele veio para a Terra, ele teve que se transformar em homem. Então, quando ele se transformou em homem, a forma humana dele se chama Krishna. E Krishna se casou com uma mulher que se chama Lakshmi. E Lakshmi sempre está segurando uma flor de lótus. Então, por isso que você tem aqui representada, às vezes, a flor de lótus e tal. E também, Brahman nasceu da flor de lótus, né? Segundo a mitologia dos hindus. Então, bem legal aqui. E esses pilares aqui tinham imagens de deuses hindus, né? Por exemplo, aqui era Ganesha. Ganesha é aquele deus que tem a cara do elefante. E aí, quando os muçulmanos dominaram aqui, destruíram, né, a cara deles aqui para transformar num templo muçulmano, né? E aqui tem aqui o mausoléu do primeiro imperador muçulmano aqui nessa região, né? Justamente a pessoa que conquistou essa região aqui, ó. E aqui está o caixão dele aqui. Ó, e esse aqui são as ruínas de um minarete que era para ser maior do que aquele minarete ali atrás, ó. É o Qutub Minar. Mas ele nunca foi terminado porque o sultão muçulmano aqui morreu, então ninguém quis terminar esse minarete aqui. Bom dia, estamos aqui na Índia, ó, que é o Qutub Minarete Qutub, né, aqui na cidade de Delhi. Eu sempre digo, não é nem brincadeira não, falo sério mesmo, que o mundo mudou por conta da Índia. E se a gente, né, mora na América hoje, muito por conta disso. Por quê? Aí vamos para a história, né? Em 1453 foi o que aconteceu, caiu o Império Romano do Oriente, né? Constantinopla caiu por turcos otomanos, e a rota de comércio que havia das especiarias da Índia para a Europa foi subitamente cortada, né? Os muçulmanos conquistaram Constantinopla e cortaram essa rota de comércio que tinha, né? Os venezianos faziam muito essa rota pelo mar Mediterrâneo, mar Adriático e tal, né? O Estreito de Bósforo, tal, aquela região tal. E as especiarias foram cortadas na Europa. E quando eu digo especiaria, é pimenta, canela, mas também açúcar. A cana-de-açúcar não é originária aqui da Índia, ela é na verdade ali daquelas ilhas da Oceania, mas ela era cultivada aqui na Índia, e o açúcar que era consumido na Europa, muito desse açúcar vinha daqui. O sal era um produto também muito caro, é tanto que salário, essa palavra vem do sal, e o açúcar também. Todos esses produtos, pimenta, canela, açúcar, sal, eram caros e eram produzidos ou eram extraídos muitos daqui da Índia, principalmente da região do sul da Índia. Então, quando essa rota de comércio ela foi abruptamente cortada, os europeus se viram de dia para a noite sem açúcar, sem sal, sem canela, sem pimenta, sem os condimentos que eles tinham para fazer a comida, e isso era um problema muito sério para eles, né? Então os portugueses e os espanhóis que estavam na Península Ibérica e que eram não tão ligados ao mar Mediterrâneo como os romanos ou como os outros povos que tinham no sul da Europa, eles tentaram rotas alternativas para chegar até aqui as Índias, para levar de volta para a Europa essas especiarias, né?
Então, os espanhóis, com o navegador genovês Cristóvão Colombo, tentaram circunnavegar o mundo, e o Colombo, em 1492, saiu lá da Espanha e acabou encontrando aqui as ilhas do Caribe, as ilhas aqui da América. Ele pensou tanto que estava... O pessoal brinca que o Colombo era assim, ele era um cara que, quando chegou no lugar, ele não sabia dizer como é que ele tinha chegado, onde é que ele tinha chegado, e quando ele voltou, ele não sabia dizer onde é que ele tinha vindo, né? Como é que ele tinha vindo. Então, o Colombo chegou aqui nas ilhas do Caribe, na República Dominicana e tal, e ele encontrou os nativos americanos e se chamou de índios, porque ele pensava que estava nas Índias. Mas não estava, realmente nas Américas, né? E acabou descobrindo, entre aspas, as Américas para os europeus. Já os portugueses tentaram fazer a circunnavegação da África. Então, Bartolomeu Dias foi a primeira pessoa a conquistar entre aspas, né, o Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, na cidade do Cabo. Vasco da Gama conseguiu chegar até as Índias em 1498 e Cabral, em 1500, com a maior frota portuguesa da época, com mais de 17 navios, ele chegou também às Índias, a região do sul da Índia, em Goa, mas também antes disso ele acabou passando no Brasil, na região do Porto Seguro, lá na Bahia, e acabou descobrindo, entre aspas, o Brasil, né? Então eu sempre digo que se a gente hoje mora nas Américas, a gente tem a colonização portuguesa, espanhola, colonização até britânica lá no norte, né, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, se deve às Índias, né? Porque com esse comércio que foi abruptamente cortado por conta da queda do Império Romano do Oriente, os portugueses e os espanhóis, eles tentaram e conseguiram caminhos alternativos aqui para chegar às Índias. E é muito interessante, é um país muito interessante. A Índia é um país de maioria hindu, né? Eles praticam a religião hindu, que é a religião mais antiga que existe no mundo ainda em funcionamento, vou dizer assim, né? Ela tem mais de 4.000 anos, o cristianismo tem 2.000 anos e o islamismo é também mais novo do que o cristianismo, né? E é um país muito interessante, com muitos contrastes. Vocês vão ver nas imagens aí que eu vou colocando aí nesse vídeo sobre as Índias e sobre essa relação que as Índias têm, ou que a Índia tem com o Brasil, né? Depois, a Holanda, né, os Países Baixos, criaram as tais Companhias das Índias, Companhias das Índias Orientais, que chegaram a conquistar o Nordeste do Brasil, né, naquela região toda, e a Companhia das Índias Ocidentais, né? As ocidentais que chegaram a conquistar o Nordeste do Brasil, o Caribe, e as orientais que vieram para cá, para o Sri Lanka, para várias colônias que houve também dos Países Baixos aqui. A Índia por muito tempo foi colônia britânica, né? Foi do século XVIII até 1947. A independência foi com o Gandhi, né? O Gandhi, que inclusive o túmulo dele está aqui na cidade de Delhi, que é a capital da Índia. E depois a Índia foi mais uma vez dividida em 3 países, né? A Índia com a maioria hindu, e o Paquistão e o Bangladesh com a maioria de muçulmanos. É muito interessante e muito legal, né, não, doutora? Olha, apareceu aqui no vídeo, rapaz. Olha aqui. Legal, né, não? Sim. Tá gostando? Sim. Muito diferente. A comida é diferente, né? Muito apimentada. Muito bom. Aí, nosso amigo aí da Índia. Aí. Hit. Yes. Doutora. Bom, a Índia é um país pobre, né? Faz parte dos BRICS, junto com o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E é um país com muita desigualdade. Muita gente, 1 bilhão e 400 milhões, só para ter ideia, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões, num território muito menor do que o do Brasil. Então o trânsito aqui, vocês imaginam, estamos aqui. É isso aqui, a loucura, né, diária. Mas é seguro, é um país seguro. A religião aqui, ela age como um freio social. E é muito seguro, você pode andar com o celular, ninguém vai roubar o celular. Você pode andar no meio da rua, ninguém vai lhe roubar, não. As mulheres sozinhas podem ser mais perigosas, né? Tem risco de estupro, essas coisas todas. Mas os homens aqui podem andar tranquilos, ninguém vai levar seu celular, ninguém vai lhe roubar seu relógio, ninguém vai lhe matar por conta disso, não. Outra coisa também importante com relação à Índia, né, eles têm uma desigualdade social muito grande, mas tem grandes fortunas lá. Uma das maiores fortunas é de um grupo que chama Grupo Tata, que é de uma empresa de automóveis, Tata Motors, da
de companhias aéreas, de bancos, e mais recentemente eles adquiriram, o Grupo Tata, o conglomerado Jaguar e Land Rover. Então os carros Land Rover e Jaguar, né, britânicos, são agora de propriedade indiana, assim como os carros da Volvo, né, são de propriedade chinesa, né? Os chineses adquiriram a maior parte das ações da Volvo. O Tata, o Grupo Tata também, esse grupo indiano, ele é também o maior acionista majoritário do grupo Starbucks, aquelas redes de cafeterias lá nos Estados Unidos e tal, e na Europa e outros países aqui no Brasil também. Então é isso.